Santos e Internacional se enfrentam nesta segunda-feira no Beira-Rio, um duelo muito importante para as duas equipes que estão querendo se livrar da possibilidade de rebaixamento. Mas o Santos, para esse confronto contra o Inter, ganhou um desfalque de última hora e pode também ter ausência para o jogo contra o Sport. Estou falando sobre Neymar, que está sentindo um incômodo no joelho, e é o joelho o qual ele fez a operação, que ele rompeu o ligamento, e é uma preocupação para o departamento médico do Peixe. Vamos falar sobre essa situação, também todo o contexto da classificação do Campeonato Brasileiro, sobre essa rodada, quem pode jogar no lugar de Neymar para essa partida contra o Internacional, mas, claro, peço a sua participação aqui nos comentários. Sem Neymar, quem você escalaria para essa partida contra o Inter? Qual seria o seu esquema tático? Um Santos com 2 zagueiros, 3 zagueiros, reforçar o meio-campo, reforçar o ataque? Quero saber a sua opinião aqui embaixo, tá bom? Mas vamos falar também sobre a GoCase, que segue com a Go Black, que é o menor preço do ano para você garantir os produtos incríveis da GoCase. Utilizando o cupom GONAGILA, você ganha ainda mais desconto em compras a partir de R$ 99. E trouxe aqui algumas opções para vocês, como por exemplo, as capinhas da GoCase. Você sabe, você compra uma e leva mais uma. Exatamente, pode escolher estampas do Santos, tem estampas de outros clubes para você presentear alguém, estampas que não tem nada a ver com futebol, fica a seu critério. Tem também copo térmico para você manter a sua bebida geladinha, tem garrafa térmica para você levar no trabalho, na faculdade, para academia, sempre com a estampa do Peixão ou, claro, a estampa que você preferir também, tá? Então, o link está na descrição para você garantir. Usa o cupom GONAGILA para ter ainda mais desconto, tá bom? Bom, vamos agora entender como o Santos está na classificação do Campeonato Brasileiro. Enquanto eu estou gravando, o São Paulo vai vencendo a equipe do Juventude na Vila Belmiro. Resultado bom para o Santos. É importante que o Juventude não consiga pontuar para que a gente enfrente o Juventude na penúltima rodada. Quem sabe um Juventude já rebaixado. Então, o Santos hoje está na 16ª colocação com 37 pontos. O Vitória tem 36 pontos, abre a zona de rebaixamento. Juventude 34, vai perdendo para a equipe do São Paulo. Fortaleza tem 34 pontos e o Sport, primeiro time rebaixado, 17. O Inter, que é o nosso adversário, tem 40 pontos. Então o Santos pode grudar no Internacional caso vença lá no Beira-Rio. Ah, Nájila, mas e se o Vitória, por exemplo, empatar com a equipe do Sport? O Vitória vai a 37 pontos, mas no critério de desempate, o Santos tem mais vitórias que a equipe do Vitória. Então o Santos, caso perca pro Internacional, mas o Vitória apenas empate, o Santos segue fora do Z4. Agora, se o Vitória vencer e o Santos for derrotado, né, não tropeçar lá no Beira-Rio, aí o Santos, infelizmente, volta para a zona de rebaixamento. Tá bom? Essa é a situação de momento, lembrando que na outra rodada o Santos pega o já rebaixado Sport. E aí, vamos falar sobre essa situação envolvendo o Neymar, que foi uma notícia que caiu de forma frustrante para o torcedor santista, principalmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Então, vamos à matéria da UOL, que traz o seguinte título: Neymar desfalca o Santos contra o Inter e é dúvida diante do Sport. O camisa 10 está com dor no joelho esquerdo, o mesmo da cirurgia para reconstrução dos ligamentos. Ele sentiu o problema diante do Mirassol, mas continuou em campo até o fim, né? Ele sentiu esse problema ainda na primeira etapa, mas voltou para o segundo tempo, não teve nenhuma lesão, pelo menos detectada ali na hora, né? Então o Santos achou que era um incômodo ali, né? Ele acabou sentindo sozinho, não foi nenhuma entrada de ninguém do Mirassol, sozinho, pensou que era algo momentâneo, tanto é que ele segue na partida. Mas, seguindo, Neymar será reavaliado para entender melhor o problema, né? Ou seja, passar por exames. Porém, a princípio, não é nada grave. O incômodo aumentou com o passar dos dias. Ele é dúvida para o duelo com o Sport sexta-feira na Vila Belmiro. E é importante a gente falar sobre essa questão do Neymar, porque desde quando ele voltou,
A gente vem alertando aqui sobre questão de sobrecarga do Neymar, do Santos, enfim, entender que é importante impor limites. O Neymar não aguenta 90 minutos. Quando o Neymar joga contra o Palmeiras, quando o Neymar joga contra o Flamengo, o próprio Mirassol, ele atua 45 minutos de forma razoável, criando algumas jogadas, contra o Mirassol até mesmo fez o gol, enfim. Só que no segundo tempo, era sempre o Neymar que deixava a desejar. Fisicamente, a gente percebia que ele não conseguia render o que ele estava rendendo, por exemplo, no primeiro tempo. E é o Neymar que ainda está tentando a sua melhor forma física, né? Então, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta agora e falar assim, o Vojvoda tinha que ter tirado o Neymar no intervalo para preservá-lo para o jogo contra o Inter, para preservá-lo nessa reta final de campeonato brasileiro. Se que não entra em campo, tivesse saído, também não aconteceria o pênalti e o Santos estava numa situação mais confortável. É lógico, tô falando aqui sendo engenheiro de obra pronta, mas é importante entender que o Neymar não está apto para jogar 90 minutos. Tem que entender isso. Mas o Neymar quer estar em campo, o Neymar quer ajudar. Mas ele ajuda jogando. Ele não viajando para a partida contra o Internacional, não vai ajudar. O Neymar, ele não quer ficar fora porque ele... eu quero desfalcar o Santos propositalmente. Não, né? Imagina que ele deve estar tão frustrado quanto o torcedor. Porque isso é um jogador que está tentando voltar a jogar bem e não consegue por limitações físicas. É um jogador que quer voltar para a seleção brasileira. E se não conseguir ter uma sequência, não vai voltar a jogar pela seleção brasileira, não vai para uma Copa do Mundo. Então imagino que para o Neymar é frustrante. Mas ele precisa entender, o departamento médico do Santos precisa entender, o staff do Neymar precisa entender, que às vezes menos é mais. É melhor você jogar menos tempo, com mais qualidade, do que você tentar esticar a corda e acabar gerando uma sobrecarga. Pode ter sido uma sobrecarga nesse joelho. Vamos torcer para que ele fique à disposição contra o Sport. Acredito que contra o Sport, talvez o Neymar, sim, pelo menos fique no banco de reservas, jogue como titular, depois saia no intervalo, enfim. Acho que até o jogo contra o Sport ele estará recuperado sem essas dores, claro, né? Se não for nenhum tipo de lesão, for mais uma questão de sobrecarga. E aí, pergunta que fica sem Neymar, quem joga então? Então, o favorito é Roleiser. Roleiser deve jogar na vaga do Neymar e a provável escalação: Brazão, Igor Vinícius, Adonis, Lua Pérez e Souza, Arão, João Schmidt, Zé Rafael, Roleiser, Barreal e Lautaro Dias. Esse é um provável Santos para enfrentar a equipe do Internacional. Chama a atenção nessa provável escalação da UOL, de novo, a ausência do Guilherme, né? Também gostaria de um Robinho Júnior como titular, mas acredito que até mesmo por conta dessa ausência do Neymar, o Vojvoda queira ter jogadores também para a segunda etapa, como o próprio Bom Tempo, como o próprio Robinho Júnior, até mesmo o Guilherme, né? Eu sei que a torcida torce o nariz, mas dentro da cabeça do Vojvoda, o Guilherme tem uma certa importância tática. Então vamos ver qual que vai ser essa estratégia para a partida contra o Internacional. Eu gostaria muito que o Robinho começasse como titular. Gosto da entrada do Roleiser na vaga do Neymar. Acho que pode dar uma dinâmica bacana para o time do Santos. Acho que ele tem um entrosamento bacana com o Barreal também. E é um Inter que pode ter o seu terceiro goleiro. O Ivan sentiu um problema muscular. O Internacional também perdeu o Carboneiro, que para mim é o principal jogador de ataque da equipe do Inter, jogador de velocidade, que fez chover na Vila no primeiro turno. Enfim, é um Inter que não vem jogando bem nos últimos jogos, né? Até mesmo com a vitória diante do Ceará deu um certo alívio na classificação, mas foi um Inter que estava com um jogador a mais por um bom tempo, encontrou dificuldades na partida contra um Ceará que também não é um time que está descartado 100% de chance de rebaixamento, né? O Ceará, com essa derrota para o Internacional, voltou para a briga dos últimos colocados. Mas enfim, vamos torcer para que tudo dê certo contra o Internacional, pelo menos que o Santos consiga um pontinho, né? Pontue jogando lá no Beira-Rio e, claro, daquela secada para que o Vitória não vença a equipe do Sport, mesmo sabendo que existe um certo favoritismo para que o Vitória vença o Sport, tá bom? Quero saber a opinião de vocês nos comentários, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e se você tiver à disposição o hype,
deixa o hype aqui neste vídeo pra gente atingir mais torcedores do Peixe, tá bom? Grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!